Conferencista Divino Silva, com tema: enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as sobre a cidade. Ezequiel capítulo 10, o verso 2. O objetivo desse tema bíblico narrado em Ezequiel 10, 2 é evidenciar que o Senhor, entronizado acima dos querubins, executava os seus justos juízos por meio dos babilônicos. Israel achava-se condenado diante do Senhor, o qual, por não tolerar o desprezo para com a sua misericórdia, determinou todo o seu poder, no céu e na terra, para punir a desprezível ingratidão daqueles a quem abençoara de modo tão especial. A visão revela, na perspectiva correta, a culpa de Israel e suas horrendas consequências. Enche as tuas mãos de brasas acesas e espalhe-as sobre a cidade. Apostilado em áudio, de autoria do conferencista Divino Silva. Tenho prazer em narrar, comentar sobre este assunto. Conferencista Divino Silva. Assuntos tratados deste apostilado em áudio. Capítulo 1. Introdução panorâmica do livro de Ezequiel. Outros assuntos importantes de Ezequiel. Capítulo 2. É bom lembrar. Capítulo 3. Resumo. As profecias de Ezequiel. Capítulo 4. Deus comissiona Ezequiel como vigia. Capítulo 5. A visão de Ezequiel sobre a Jerusalém apostata. Capítulo 6. Denúncias contra Jerusalém. Capítulo 7. Começa o sítio final de Jerusalém. Capítulo 8. A visão de Ezequiel sobre o templo. Capítulo 9. Interpretação resumida do tema. Capítulos 10, 11 e 12. Conclusão. A aplicação temática, bibliografia e notas. Conferencista Divino Silva. Introdução. Eu, Divino Silva, do projeto Vida em Cristo, 1000 almas salvas em Cristo e discipuladas, tomei a iniciativa de escrever e transcrever alguns textos referente ao tema enche as tuas mãos de brasas acesas e espalhe-as sobre a cidade, conforme as narrativas de Ezequiel capítulo 10, o verso 2. Sem soma de dúvida, este é um texto que faz com que muitos interpretem de forma equivocada, por ser mesmo um tanto ilustrativo e aparenta seu tipo de avivamento. Esta visão do profeta Ezequiel guarda relação com os anteriores. Veja, os capítulos anteriores tratam de desmascarar o pecado de Israel. Temos agora a consequência, punição e a identificação dos fiéis. Uma característica marcante destes capítulos é a diferenciação que Deus faz na hora de aplicar o seu juízo. Através desta superprodução em áudio, por meio à Bíblia Sagrada, poder contribuir com o entendimento do tema em virtude. Enche as tuas mãos de brasas acesas e espalha-as sobre a cidade, conforme Ezequiel capítulo 10, o verso 2. Conferencista Divino Silva. Capítulo 1. Introdução panorâmica do livro de Ezequiel.
sobre o livro de Ezequiel. Significado do nome Ezequiel, hebreu: Deus fortalece. Grande profeta criado em Jerusalém, sendo provavelmente discípulo de Jeremias, fez parte dos que foram levados cativo para a Babilônia. Leia atentamente 2 Reis, capítulo 24, o verso 11 ao 16. Enviado por Deus aos filhos de Israel. Leia Ezequiel, capítulo 2, o verso 3. Na parte histórica, em 605 a.C., Joaquim, rei de Judá, entregou Jerusalém a Nabucodonosor, que levou para a Babilônia as pessoas preeminentes do país e os tesouros da casa de Deus e da casa do rei. Entre os cativos se achavam a família do rei e os príncipes, os valentes, os poderosos, os artífices e construtores, e Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Leia 2 Reis, capítulo 24, o verso 11 ao 17, e Ezequiel, capítulo 1, o verso 1, 2 e 3. Arrependido, estes israelitas expatriados haviam completado a sua cansativa jornada de uma terra de colinas, fontes e vales para umas de vastas planícies. Moravam junto ao rio Quebar, no meio de um poderoso império, cercado de um povo de costumes estranhos e de adoração pagã. Nabucodonosor permitiu que os israelitas tivessem as suas próprias casas, servos, e que praticassem o comércio. Ezequiel, capítulo 8, verso 1. Jeremias, capítulo 29, o verso 5, 6 e 7. E Esdras, capítulo 2. Leia atentamente todas as referências citadas neste texto. Se fossem diligentes, poderiam prosperar. Fica aqui uma pergunta: cairiam nos laços da religião e do materialismo babilônico? Continuariam rebeldes contra Deus? Aceitariam o seu auxílio como disciplina procedente dele? Assunto CPAD. Outros assuntos importantes sobre Ezequiel. Do capítulo 1 ao capítulo 48. A glória do Senhor, a vocação de Israel, a advertência a Israel, o símbolo do cerco de Jerusalém, cuidados essenciais, profecias contra os montes de Israel, o fim vem, a idolatria do santuário, a morte dos idólatras, a glória retira-se do templo, o juízo dos chefes de Israel, condenação dos profetas falsos, a condenação dos idólatras. O juízo é inescapável. Jerusalém, uma videira inútil. A alegria da Jerusalém inútil. 2 águias e uma videira. A alma que pecar, essa morrerá. Lamento sobre os príncipes de Israel. O Israel rebelde. Os pecados de Jerusalém. As 2 irmãs adúlteras. A panela. Oráculos contra as nações estrangeiras, a futura restauração de Israel. Aqui encerramos o assunto do capítulo 1, introdução panorâmica do livro de Ezequiel. Conferencista Divino Silva. É bom lembrar
Ezequiel proclamou nos primeiros anos de sua carreira profética o julgamento certo de Deus contra a Jerusalém infiel e advertiu os expatriados contra a idolatria. Leia Ezequiel capítulo 14, o verso 1 ao 8 e capítulo 17, o verso 12 ao 21. Sendo ao mesmo tempo sacerdote e profeta, Ezequiel mostrou interesse pelo templo de Jerusalém e também ensinou que Deus exige que os seus adoradores vivam uma vida de santidade. Os judeus cativos não mostravam genuínos sinais de arrependimento. Os homens responsáveis, entre eles, costumavam consultar Ezequiel, mas não davam atenção às mensagens de Deus que lhes eram transmitidas. Prosseguiam com sua idolatria e práticas materialistas. A perda de seu tempo, de sua cidade santa e de sua dinastia de reis lhes foi um terrível choque, mas isso despertou uns poucos para humilhar e arrepender. Leia Salmo 137, o verso 1 ao 9. Conferencista Divino Silva, capítulo 3. Resumo: as profecias de Ezequiel. As profecias de Ezequiel, nos anos posteriores, frisaram a esperança de restauração. Censuraram as nações vizinhas de Judá por terem exaltado com a sua queda a própria humilhação delas, juntamente com a restauração de Israel, santificaria Deus perante seus olhos. Em suma, o propósito do cativeiro e da restauração era: tanto judeus como pessoas das nações terão de saber que eu sou o Senhor. Leia Ezequiel 39, o verso 7 e 22. Esta santificação do nome de Deus é frisada do começo ao fim do livro, havendo ali pelo menos 60 ocorrências da expressão tereis ou terão de saber que eu sou o Senhor. Conferencista Divino Silva, capítulo 4. Deus comissiona Ezequiel como vigia, capítulo 1, o verso 1 ao 3 e capítulo 27. Na sua visão inicial, o profeta Ezequiel nota um vento violento do norte, junto com uma massa de nuvens e um fogo cintilante. De dentro dele saem 4 criaturas viventes aladas, com rosto de homem, de leão, de touro e de águia. Seu aspecto é de brasas ardentes, e cada qual é acompanhada como que de uma roda no meio de uma roda de terrível altura, com combotas cheias de olhos. Locomovem-se em qualquer direção em constante unidade. Sobre a cabeça das criaturas viventes há uma semelhança de expansão, e acima da expansão um trono, no qual está o aspecto de semelhança da glória de Deus. Leia Ezequiel capítulo 1, o verso 28. Deus diz ao prostrado Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé. Daí o comissiona a ser profeta para Israel e para as nações rebeldes circunvizinhas. Não importa que escutem ou deixem de escutar,
pelo menos saberão que houve um profeta do Senhor Deus no meio deles. Deus faz que Ezequiel coma o rolo de um livro, que se torna doce como mel em sua boca. Ele lhe diz: filho do homem, constituí-te vigia para a casa de Israel. Leia Ezequiel capítulo 2, o verso 1 e capítulo 3, o verso 17. Ezequiel tem de dar fielmente o aviso, senão morrerá. Conferencista Divino Silva. Capítulo 6. Denúncias contra Jerusalém. Capítulo 20, o verso 1 ao 23 e 49. Novamente, os anciãos entre os exilados vêm a Ezequiel para inquirir a Deus o que ouvem, e a narração da longa história de rebelião e depravada idolatria de Israel, e um aviso de que Deus pediu uma espada para executar julgamento contra ela. Reduzirá Jerusalém a uma ruína, uma ruína, uma ruína. Mas que esperança gloriosa! Deus guardará a realeza, a coroa, para aquele que vem com o direito legal, e a ele a dará. Leia Ezequiel capítulo 21, o verso 26 e 27. Ezequiel recapitula as coisas detestáveis que se fazem em Jerusalém, a cidade culpada de sangue. A casa de Israel tornou-se escória e há de ser ajuntada em Jerusalém, e ali, como numa fornalha. Ezequiel capítulo 22, o verso 2 e 18. A infidelidade de Samaria, Israel e de Judá é ilustrada por duas irmãs. Samaria, qual, olá, prostituiu-se com os assírios e é destruída pelos seus amantes. Judá, qual, ó Libá, não aprende disso numa lição, mas age até pior, prostituindo-se primeiro com a Síria e depois com Babilônia. Ela será totalmente destruída, e tereis de saber que eu sou soberano, o Senhor Deus. Leia Ezequiel capítulo 23, o verso 49. Conferencista Divino Silva. Capítulo 7. Começa o sítio final de Jerusalém. Leia Ezequiel capítulo 24, o verso 1 ao 27. Deus anuncia a Ezequiel que o rei de Babilônia cercou Jerusalém neste 10º dia do 10º mês. Comparara a cidade murada a uma panela de boca larga, sendo os seletos habitantes a carne dentro dela. Por meio de fervura, tire-se toda a impureza da abominável idolatria de Jerusalém. Naquele mesmo dia, a esposa de Ezequiel morre, mas o profeta, obedecendo a Deus, não pranteia. Isto é sinal de que não devem prantear a destruição de Jerusalém, pois é julgamento da parte de Deus. Para aquele que saibam quem é, Deus enviará um fugitivo para notificar a destruição do belo objeto de sua exaltação, e até que este chegue, Ezequiel não mais deve falar sobre os exilados. Capítulo 24, o verso 25 de Ezequiel. Espero que você esteja lendo todas as referências citadas por mim, Conferencista Divino Silva, autor desta superprodução em áudio.
Conferencista Divino Silva. Capítulo 8. Profecias contra as nações. Leia Ezequiel, capítulo 25, o verso 1 ao 32 e capítulo 32. Deus prevê que as nações circundantes se regozijarão com a queda de Jerusalém e aproveitarão a ocasião para lançar vitupério sobre o Deus de Judá. Não ficarão impunes. Amon será dado aos orientais e Moabe também. Far-se-á de Edom um lugar devastado, e serão executados contra os filisteus grandes atos de vingança. Todos eles, diz o Senhor Deus, terão de saber que eu sou o Senhor, quando eu trouxer sobre eles a minha vingança. Leia Ezequiel capítulo 25, o verso 17. Conferencista Divino Silva. Capítulo 9. A visão de Ezequiel sobre o templo. Leia Ezequiel capítulo 40, o verso 1 ao 48. No 14º ano, desde a destruição do templo de Salomão, e os arrependidos entre os exilados necessitam de encorajamento e esperança. Deus transporta Ezequiel numa visão à terra de Israel e o coloca sobre um monte muito alto. Aqui, em visão, ele vê um templo e ao sul algo como a estrutura de uma cidade. O anjo lhe instruiu: conta à cidade de Israel tudo o que está vendo. Leia Ezequiel capítulo 40, o verso 2 e 4. Daí mostra a Ezequiel todos os pormenores do templo e seus pátios, medindo os muros, os portões, as saletas da guarda, os refeitórios e o próprio templo, com seu lugar santo e santíssimo. Leva Ezequiel à porta oriental, e eis que vinha a glória do Deus de Israel, da direção do leste, e a sua voz era como a voz de vastas águas, e a própria terra brilhava por causa da sua glória. Leia atentamente Ezequiel capítulo 43, o verso 2. O anjo instruiu plenamente a Ezequiel relativo à casa ou templo, o altar e seus sacrifícios, os direitos e os deveres dos sacerdotes, dos levitas e do maioral, e a repartição das terras. O anjo traz Ezequiel de volta à entrada da casa, onde o profeta vê saírem águas do limiar da casa para a banda do oriente, do lado do sul do altar. Começam como um fio de água que fica cada vez mais até virar uma torrente. Daí corre para o Mar Morto, onde os peixes passam a viver, e surge uma indústria pesqueira. Em ambos os lados da torrente, árvores fornecem alimento e cura para as pessoas. A visão dá em seguida as heranças das 12 tribos, não despercebendo os residentes estrangeiros e o maioral, e descreve a cidade santa ao sul, com seus 12 portões, chamados segundo as tribos. A cidade há de ser chamada por um nome muito digno e glorioso. O próprio Deus está ali. Leia atentamente Ezequiel, capítulo 48, o verso 35. Com todas as referências lidas, espero que você tenha entendido sobre a visão de Ezequiel sobre o templo.
Conferencista Divino Silva. Capítulo 10. Interpretação resumida do tema. Ezequiel capítulo 10, o verso 2. E enche tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. Texto-chave: Ezequiel capítulo 10, o verso 2. O texto na íntegra. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. O verso 1. Olhei. Reaparece a visão descrita no capítulo 1, o verso 15 ao 28. Na expansão do firmamento de novo, se vê algo que se assemelha a um trono de safira. Ezequiel não menciona um ser que ocupe o trono. Sua presença está insinuada pela forma verbal. Falou, que aparece no versículo seguinte. Sobre os querubins. Os querubins, querumbi, do capítulo 10, correspondem com os seres viventes do capítulo 1. Na teologia hebreia, um querubim era um ser de natureza sublime e celestial, de forma humana, mas com asas. Os querubins guardam a porta do paraíso. Veja Gênesis capítulo 3, o verso 24. Espero que você esteja lendo todas as referências bíblicas citadas por mim, autor. As figuras que estavam em cima do propiciatório, tanto no tabernáculo como no templo de Salomão, são denominadas querubins. Veja Êxodo capítulo 25, o verso 18, e 1 Reis capítulo 6, o verso 23, bem assim como 1 Samuel capítulo 4, o verso 4, e 2 Samuel 22, o verso 11. Leia estas referências bíblicas. Em contraste com a posição erguida dos querubins, escrito pelo Ezequiel, os querubins babilônicos, chamado carubu ou curibu, o qual significa intercessores, tinham principalmente formas de animais, tais como touros ou leões, com cabeças de homem. Os querubins egípcios têm forma humana. O verso 2. Ao varão, o capitão dos 6 administradores de justiça, narrado em Ezequiel capítulo 9, o verso 2, recebe a ordem de encher as mãos com brasas de fogo e pulverizar sobre a cidade. Muita atenção nesse texto, enfatizando Ezequiel capítulo 10, o verso 2, quando narramos, e às vezes esse texto é equivocadamente ilustrado, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhe-as sobre a cidade. Isto simbolizava a iminente destruição da cidade. Não pode afirmar-se com segurança que esta figura represente a maneira na qual a cidade seria destruída. Veja 2 Crônicas, capítulo 36, o verso 19. Liga atentamente esta referência para você entender o tema desta superprodução em áudio pelo conferencista Divino Silva. O templo e a cidade foram incendiados pelos caldeus. Veja 2 Reis, capítulo 25, o verso 9. Leia todas as referências bíblicas para melhor compreensão. Compara-se com Apocalipse, capítulo 8, o verso 5. O verso 4 de Ezequiel, capítulo 10. Veja só, sobre o querubim. Aqui se emprega o singular, mas em sentido coletivo, os movimentos da glória do Senhor parecem ser simbolizado a presença divina que se preparava a abandonar o templo.
No verso 5 de Ezequiel capítulo 10, veja só, o estrondo. O movimento das asas sugere que os querubins se estavam preparando para abandonar o templo. Veja, capítulo 1, o verso 24 de Ezequiel. Deus onipotente, do hebraico El Shaddai, título que se aplica com frequência a Deus, Shaddai. Aparece muitas vezes sem o Deus. Sobretudo, em outros livros, aparece assim 31 vezes. Não se conhece com precisão o sentido básico de Shaddai. Os eruditos têm propostas várias soluções, mas nenhuma delas ressalta satisfatoriamente. No verso 6, segundo o capítulo 10, toma fogo. Estes movimentos representam a estreita conexão entre o céu e os acontecimentos terrestres. O curso da história não é o resultado da operação de forças cegas, mas sim detrás da complicada trama dos acontecimentos humanos. Deus está realizando os seus propósitos. Veja atentamente Ezequiel capítulo 1, o verso 19, para melhor visualização. O verso 8, uma mão de homem. A mão representa a mão do Onipotente que sustenta e guia os seres celestiais. Estes, à sua vez, impulsionavam as rodas, o que representa a mão de Deus que intervém nos assuntos terrestres. Estamos falando sobre o tema de Ezequiel, capítulo 10, o verso 2. Verso 9. 4 rodas junto aos querubins. Nos versículos 9 e 17 do mesmo capítulo 10 de Ezequiel, se repete em boa medida a descrição apresentada na visão do capítulo 1. Há, entretanto, algumas variantes. A repetição não é acidental, pois aqui se apresenta aos movimentos em relação com o progresso da narração e se professa a Deus como relacionado diretamente com os acontecimentos que levam à queda de Jerusalém. Veja ainda que a visão dos seres viventes apresentada no Quebar era general. Mostrava a mão de Deus através de toda a história. A visão de Jerusalém foi específica e mostrou a mão divina intervindo em um acontecimento importante. Entre as variantes está a menção da abundância de olhos. Veja Ezequiel capítulo 10, o verso 12. Leia esta referência. Que cobrem todo o corpo dos querubins, como também 639 os aros das rodas. Veja Ezequiel capítulo 1, o verso 18. Estes olhos, sem dúvida, são símbolo de vigilância e negligência. Mostram que nada pode escapar à vista de Deus, pois todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta. Leia Hebreus capítulo 4, o verso 13. No livro de Ezequiel 10, 14, onde se descreve os 4 rostos. Os rostos de querubim substitui a cara de boi. Veja Ezequiel capítulo 1, o verso 10. Neste capítulo, a frase diz literalmente rosto do querubim, pelo qual alguns pensaram que a palavra querubim originalmente significa boi. Ver com detalhes o versículo 1. O versículo 14 do mesmo capítulo 10 de Ezequiel não aparece na LXX, o que não facilita a determinação no sentido exato do texto. Verso 19 do mesmo capítulo 10 de Ezequiel. Levantaram-se. No verso 3, os querubins tinham estado à direita da casa. Seu deslocamento até a porta oriental é prelúdio de sua partida definitiva. Pararam-se. O texto hebreu diz parou-se, mas a LXX e as versões siriacas dizem se pararam. No verso 20, estes
eram os mesmos. O profeta Ezequiel identifica com precisão o que tinha visto nas suas duas visões. Neste capítulo 10, sobre a interpretação resumida do tema, você ficou por dentro do tema e enche tuas mãos de brasas acesas e espalhe-as sobre a cidade. Conferencista Divino Silva. Conclusão. Fazendo menção que após este capítulo estaremos falando sobre a aplicação temática de Ezequiel capítulo 10, mas nesta conclusão, os pronunciamentos, as visões e as promessas que Deus proporcionou a Ezequiel foram todas fielmente transmitidos aos judeus no exílio. Embora muitos zombassem e escarnecessem do profeta, alguns creram realmente. Estes tiraram grande proveito. Foram fortalecidos pelas promessas de restauração. Dessemelhante de outras nações levadas ao cativeiro, preservaram a sua identidade nacional e Deus restaurou um restante, segundo predissera. Leia Ezequiel capítulo 28, o verso 25. E Esdras capítulo 2, o verso 1 e capítulo 3, também verso 1. Eles reconstruíram a casa de Deus e renovaram ali a adoração verdadeira. É interessante comparar a visão de Ezequiel sobre o templo com a visão da cidade santa de Jerusalém. De Apocalipse, capítulo 21, verso 10. Há diferenças que devem ser anotadas. Por exemplo, o templo de Ezequiel é separado e ao norte da cidade, ao passo que o próprio Deus é o templo da cidade em revelação. Em cada caso, porém, emana um rio da vida, árvores que dão mensalmente safras de frutos e folhas para a cura, e a presença da glória de Deus. Cada visão dá a sua contribuição para que se tenha apreço da realeza de Deus e da sua provisão de salvação para os que lhe prestam serviço sagrado. Leia Ezequiel capítulo 43, o verso 4 e 5. Apocalipse capítulo 21, o verso 11. E Ezequiel capítulo 47, o verso 1, 8 e 9 e 12. Apocalipse capítulo 22, o verso 1 ao 3. O livro de Ezequiel frisa que Deus é santo, revela que a santificação do nome de Deus é mais importante que qualquer outra coisa. Hei de santificar meu grande nome, e as nações terão de saber que eu sou o Senhor. E a pronunciação do soberano Senhor Deus, segundo mostra a profecia, ele santificará o seu nome, destruindo a todos os profanadores deste nome. Gog de Magog. São prudentes todos aqueles que agora santificam a Deus na sua vida, cumprindo seus requisitos para adoração aceitável. Estes encontrarão cura e vida eterna no rio, que emana de seu templo, transcendente da glória, encantadora na beleza, e a cidade que é chamada o próprio Deus está ali. Ezequiel, capítulo 36, o verso 23, capítulo 38, verso 16, capítulo 48, o verso 35. Faça um momento de pausa e leia todas as referências citadas por mim. Conferencista Divino Silva, autor, narrador e comentarista desta superprodução em áudio. No próximo capítulo, a aplicação temática. Conferencista Divino Silva, capítulo 12, a aplicação temática de Ezequiel capítulo 10, o verso 2. E encha tuas mãos de brasas acesas e espalha-as sobre a cidade.
O objetivo desta visão era evidenciar que o Senhor, entronizado acima dos querubins, executava os seus justos juízos por meio dos babilônicos. Israel achava-se condenado diante do Senhor, o qual, por não tolerar o desprezo para com a sua misericórdia, determinou todo o seu poder no céu e na terra para punir a desprezível ingratidão daqueles a quem abençoara de modo tão especial. A visão de Ezequiel, capítulo 10, o versículo 2, revela, na perspectiva correta, a culpa de Israel e suas horrendas consequências. Espero que você possa ter visualizado com exatidão a hermenêutica do texto de Ezequiel, capítulo 10, o verso 2. E encha tuas mãos de brasas acesas e espalha sobre a cidade. Conferencista Divino Silva. Bibliografia e notas. Obras consultadas para a superprodução desse trabalho: Bíblia do Obreiro, Bíblia Thompson, Dicionário Aurélio, O Velho Testamento Interpretado, História dos Hebreus, Nota de Robert, Troca de Ideias escrita, outras interpretações de autores junto à CPAD. Notas finais, comentários e narração. Autoria de Divino Silva, em 13 de setembro de 2012, Rio Maria, Pará. Contatos e e-mails, estudos e mensagens para casais, crianças, obreiros, jovens e senhoras, conferências, simpósios, oficinas, seminários, cruzadas e convenções. Conferencista Divino Silva. Celular 9175-4989 e 8181-9977. E-mail klkts@hotmail.com. Agências para depósito 3318, dígito 9. Conta 7325, dígito 3. Banco do Brasil Poupança. Conferencista Divino Silva, capítulo 5. A visão de Ezequiel sobre a Jerusalém apostata. Capítulo 8, verso 1 a 11 e capítulo 25. Ezequiel é transportado numa visão à distante Jerusalém, onde vê as coisas detestáveis que sucedem no templo de Deus. Há no pátio um símbolo repugnante que incita Deus ao ciúme. Cavando através da parede, Ezequiel vê 70 anciãos adorando diante de representações esculpidas na parede de animais repugnantes e ídolos imundos. Exemplo: animais impuros, segundo a definição dada pela Bíblia e segundo o Alcorão, são animais dos quais não se podem comer de sua carne, nem tocar em seu cadáver, de forma que se alguém o fizer, se tornará impuro, chamados por judeus Vaikirá ou Vaikra. No capítulo 11, o verso 1 ao 46, fala da passagem bíblica onde Deus fala a Moisés e Arão. Desculpam-se, dizendo: Deus não nos vê, Deus deixou o país. Leia Ezequiel, capítulo 8, o verso 12. No portão norte, mulheres choravam ao deus pagão Tammuz. Dumuzi ou Tammuz era uma antiga divindade suméria.
O bíblico Tammuz era um deus dos sumérios, conhecido como Dumuzi, e pelos egípcios, conhecido como Osíris. Tammuz tinha como companheira Asterote, a rainha do céu. Inanna, para os sumérios, antigos babilônicos usavam cruzes como símbolos na adoração do deus da fertilidade, Tammuz. Mas isto não é tudo. Na própria entrada do templo, há 25 homens de costas para o templo adorando o sol. Segundo a mitologia Ram, além de ser considerado Deus Sol e também denominado como Criador dos deuses e da ordem divina, teria recebido de seu pai o domínio sobre a terra. Mas o mundo falta ser acabado, e mesmo assim se encarregou de acabá-lo. Estão profanando a Deus na sua própria face, e certamente agirá em seu furor. Eis que surgem então 6 homens, com armas maçadoras nas mãos. Entre eles se acham um 7º, vestido de linho, portando um tinteiro de secretário. Deus ordena a este homem vestido de linho que passe no meio da cidade e ponha um sinal na testa dos homens que suspiraram e gemem por causa das coisas detestáveis e que praticam na cidade. A seguir, ordena aos 6 homens que avancem e matem a todos: o idoso, o jovem e a virgem e a criancinha e as mulheres, em que não haja um sinal. Eles assim o fazem, começando com os homens idosos que estavam diante da casa. O homem vestido de linho relata: fiz exatamente como me ordenastes. Leia Ezequiel capítulo 9, o verso 6 e 11. Ezequiel vê outra vez a glória do Senhor Deus, que sobe acima dos querubins. Um querubim atira brasas ardentes no meio da rodagem, e o homem vestido de linho a apanha e espalha sobre a cidade. Quanto aos dispersos de Israel, Deus promete ajuntá-lo outra vez e dá-lhes um novo alento. Mas que disser desses iníquos, adoradores falsos de Jerusalém? Hei de trazer seu próprio procedimento sobre a sua cabeça, diz Deus. Leia Ezequiel capítulo 11, o verso 21. A glória do Senhor é vista ascendendo por cima da cidade, e Ezequiel passa a contar a visão aos exilados.